Preste atenção nessas contas. São da Organização Mundial da Saúde. E as contas mostram que 190 milhões de mulheres no mundo sofrem com ela, a endometriose. E em parte dos casos ela é silenciosa e derruba a qualidade de vida da mulher. É sobre essa condição de saúde que eu vou conversar agora com a ginecologista, a Maria Cecília Ribeiro, de estar com a gente aqui hoje no Manhã Total. Maria Cecília, obrigada mais uma vez. Bom dia, Mônica. Um prazer estar aqui de novo. Então, vamos falar sobre essa condição de saúde. Eu fiquei impressionada com os números, né? E eu já começo perguntando a você, a gente tem algo de novo em termos de tratamento? Bom, a endometriose é uma doença crônica e é de difícil controle, porque nós temos de 1 a 10% da população feminina entre 25 e 50 anos que é portadora da endometriose. E nem sempre se sabe se tem o diagnóstico, que é o mais importante, eu acho, que para você conseguir controlar qualquer doença, é saber que ela existe. Hoje, o que tem mais novo, que não é tão novo assim, são as cirurgias por via robótica. Então, hoje a gente tem cirurgias abertas, cirurgias laparoscópicas e como top de linha hoje é a cirurgia robótica. Mas assim, também ainda pouco acessível. Pouco acessível, ainda não é para a população geral. O SUS ainda nós não temos, nos convênios alguns dão, outros não. E ainda é uma cirurgia cara. E no Brasil nós temos poucos robôs. Então a tendência é aumento de distribuição de aparelhos e tentar melhorar a qualidade de vida da paciente. Você falou dessa questão, né, assim, do diagnóstico, que às vezes ele é tardio e às vezes ele não é feito. E isso interfere nos números de mulheres sofrendo? Sim, com certeza. Se eu não as conheço, eu não tenho como tratá-las. E se eu não tenho como tratá-las, eu não tenho como melhorá-las. Então, eu preciso conhecer essas doentes, essas mulheres sofridas, para poder tratar, né? E hoje, a média de diagnóstico no Brasil é de 7 a 8 anos. Então, essas pacientes sofrem esse tempo todo, sem diagnóstico. Porque para 20% delas é silencioso, né? A grande maioria hoje já tem acesso à informação, mas não tem acesso a especialistas. Então, não adianta ela acreditar que ela tem, se ela não tem quem a trate. Então, nós estamos nesse esforço médico de ginecologistas pelo Brasil, e falando nisso, nós estamos no mês da endometriose, a gente está tentando melhorar os diagnósticos, melhorar o acesso a esses diagnósticos, né? E com isso tentar melhorar a qualidade de vida e o tratamento dessas pacientes. Como é feito esse diagnóstico? É um exame clínico? Normalmente a gente tem uma história, você tem que sentar e conversar com a sua paciente sobre isso. Ela tem que entender que as cólicas que ela tem, que aquele sangramento exagerado que ela tem, isso não é normal para ela. Isso ela precisa prestar atenção e conversar com o médico dela, deixar de acreditar que aquilo é normal. Aquilo não é normal. Então, a partir daí, a gente começa a ter umas pistas em relação à doença. Aí você conversa, faz exames específicos. Hoje, o padrão ouro são os ultrassons com preparo intestinal, além da ressonância. Então, você hoje tem condições de fazer diagnóstico. E com isso, um tratamento melhor para essa paciente. O Março Amarelo vem, né, levantando essa questão. Mas que é para o ano todo. E uma coisa interessante que nós estávamos conversando aqui, eu e a Maria Cecília, é o seguinte, é que durante muitos anos a mulher foi menosprezada, né, em relação a essa dor, a esse problema, né, essa queixa, né? A mulher acreditava, até algumas ainda acreditam que ter dor é normal. Faz parte, né? Não faz parte, gente, não faz parte. A dor, ela tem que ser controlada, ela tem que ser tratada, ela tem que ser diagnosticada. A mulher tem que ter qualidade de vida, ela tem que acordar de manhã cedo e saber que a vida dela tem que ser cor-de-rosa. Ela não pode ser sofrida. Verdade. E aí, no caso, para que a mulher possa perceber o seu corpo e procurar especialista o quanto antes, essa dor, ela é constante? Ela é durante a menstruação? Ela aparece muito mais durante a menstruação, mas ela pode ser acíclica, conforme é o avanço da doença. Você tem... A primeira coisa, você tem que entender que a menstruação ela pode ter uma cólica discreta, só como um aviso. Quando a cólica é muito grande, quando o sangramento é abundante, alguma coisa está errada. Aí você precisa procurar. Eu quero falar também do tratamento, né? O que a gente tem hoje para amenizar isso, mas deixa eu trazer algumas amigas nossas. Olha, a Luciana Rosa, do bairro Integração, ela falou que sofreu demais, mas no caso dela, olha, com 29 anos, ela teve que tirar o útero e aí ela não pôde ser mãe por conta disso.
Esse é o ponto extremo de retirar o útero? Não, e não só o útero, como a gente pode ter outras lesões. A gente pode ter lesões de bexiga, lesões de intestinos, lesões de ureteres, outros lugares também, como diafragma, às vezes pâncreas, Nossa. fígado, pode ter lesão endometrial em qualquer lugar. Então, o interessante e o que a gente precisa prestar muita atenção na paciente é que você precisa trazer um tratamento o mais precoce possível, para evitar de chegar nesse ponto. E esse tratamento passa pelo quê? Pelo tratamento clínico, você começa com estilo de vida, você tem hoje dietas anti-inflamatórias que ajudam, você tem exercícios físicos que produzem endorfinas e melhoram a dor, você tem tratamentos medicamentosos que você pode fazer controle dessa menstruação durante a vida, até você querer engravidar e puder engravidar. Se você for deixando, a endometriose toma conta. E a endometriose, assim, o grande desafio também é a causa, né, Maria Cecília? Ninguém sabe. Ninguém sabe, Ninguém sabe. É muito difícil quando você tem uma doença que você não sabe por que ela acontece. Nossa. Então fica muito difícil de você preveni-la. E aí, como é que fica a questão, por exemplo, de alimentação? Eu posso priorizar alguns alimentos? Normalmente, nessas dietas anti-inflamatórias, ela é muito semelhante às dietas mediterrâneas. Você tem que tirar as farinhas brancas, você tem que tirar açúcar, você tem que diminuir qualquer coisa que produza inflamação, que contribua para essa inflamação se sustentar. Então, quanto mais natural a alimentação seja ela com grão, seja ela com frutas, verduras, legumes, carnes boas, aí tudo vai melhorar. Maricílio, o que acontece? É claro que a gente sempre vem conversando sobre endometriose, mas as dúvidas permeiam. O que acontece no nosso organismo? A endometriose é o seguinte, você tem um tecido endometrial, que é o tecido que você sangraria todo mês. Esse tecido endometrial, ninguém sabe por que cargas d'água, acontece dele sair dali e se localizar em algum outro lugar. Sendo ele um tecido endometrial, ele responde a hormônios. Então, toda vez que eu sangraria menstrualmente, eu sangraria nesse tecido no outro lugar. Então, se eu tenho um sangramento fora do útero, o corpo reage com ele e se gruda, tentando proteger que isso se espalhe. E aí vai fazendo os nódulos em relação aonde ele se localizou. Ninguém sabe por quê. Acredita-se que a gente teria que ter uma maneira, umas células que fossem lá e destruíssem essas células. Mas isso não acontece. Então, não se sabe especificamente por que isso não acontece. E os estudos não param, né? Estão indo. Né? A gente espera que chegue aí para poder Deus quiser, rapidinho. Ainda. Eu tenho uma outra amiga lá do bairro Granada, a Iva, ela falou que tem endometriose, sente muitas dores, toma hormônio. Aí ela não colocou que hormônio aqui, mas se ela parar, as dores voltam. É aquilo que nós estávamos falando. Exatamente. Se o tecido endometrial ele é estimulado hormonalmente, ele sangra, ele faz um processo inflamatório, tanto pelo sangue quanto pela presença dessas células. Aí ela tem dor. Se eu bloqueio esse sangramento, a tendência é que eu diminua a dor. Porque eu não vou ter irritação de sangue dentro dessa cavidade. Então, a tendência o tratamento inicial é hormônio. É você tentar bloquear essa menstruação. A incidência de mulheres que têm endometriose e que não conseguem engravidar é alta? Normalmente, se eu considero que eu tenha 10 pacientes que têm infertilidade, de 3 a 4 ou de 4 a 5, eu tenho uma infertilidade decorrente da endometriose. Então, assim, não é só a parte clínica, dor, sangramento. Às vezes, o desejo da maternidade se limita pela presença da própria endometriose. A gente hoje tem alguns tratamentos interessantes que são relativos à reprodução assistida, seja por inseminação, seja por fertilização in vitro, seja do jeito que puder ser feito. Então, hoje a maternidade é uma chance maior do que alguns anos atrás. E às vezes, quando a mulher engravida, depois para. Não, nem sempre, não, né? Eu já ouvi falar isso. Acredito. Não, acontece o seguinte, quando eu engravido eu tenho um bloqueio hormonal, eu tenho a base de progesterona, esse bloqueio faz com que essa endometriose se acalme, digamos assim. Aí enquanto eu estiver grávida ou estiver amamentando que o bloqueio persista, eu tenho uma melhora. Mas eu tiro esse bloqueio hormonal, a endometriose retorna. Eu sei que você acompanha, que você tem pacientes, que você está sempre antenado. O que fica do Março Amarelo 2023, na sua opinião? Que Março Amarelo tem que ser 12 meses por ano, ou 13 meses por ano. A gente tem que estar atenta a essas mulheres, a gente tem que dar qualidade de vida a essas mulheres, a gente tem que ouvi-las. Não tem como a gente deixar passar a endometriose.
Esse é o recado do Março Amarelo e eu fiz questão de trazer a Maria Cecília Ribeiro de Sá, que é ginecologista e nos alertou mais uma vez para essa condição de saúde, condição sofrida. Sofrida demais, né? Então que você busque ajuda. Maria Cecília, obrigada. Obrigada a todas vocês, obrigada, Mônica, mais uma vez. Estou à disposição. Muito bom te receber. Viu? Obrigada, Obrigada, viu? um bom dia. Bom dia.